Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Gabriel Oliveira, faço curso de Engenharia de Energia na Unesp do campus de Rosana. Eu venho explicar o meu trabalho sobre exploração da hidrocinética no Quilombo Ivaporanduva. O primeiro tópico que eu irei falar será o potencial hidrocinético na comunidade. Nós queremos entender, a partir da nossa visita, qual era a situação do acesso à energia, à infraestrutura local. E com isso conseguimos entender que a infraestrutura é precária, não atende às normas para esse tipo de transporte de energia via a fiação. E a partir disso, com a exploração da hidrocinética do rio, queremos levar para a comunidade formas de energia que torne a comunidade autossuficiente e de maneira sustentável, e que ela, com o passar do tempo, colha frutos dessas tecnologias e desses passos para trabalhar melhor com a natureza. Benefícios que queremos levar para a comunidade está em torno da melhora da qualidade de vida, conservação dos alimentos, remédios, como eu falei anteriormente, é da autossuficiência energética do quilombo, tornar vocês produtores próprios da própria energia que vocês usam, não depender do sistema nacional e levar novas tecnologias para o quilombo, né? Propor, levar conhecimento e vocês, a partir de um tópico que ele fala mais para frente, ter as próprias ações próprias de vocês, a partir dos consensos dos moradores. E, na sequência, eu quero explicar a análise da turbina, como que essa solução pode ajudar a comunidade, entre outros, isoladas todo o território nacional. O potencial que eu quero falar do rio é que ele é fundamental para a turbina cinética. Ele é a chave para acontecer. E foi feito o estudo da viabilidade da implementação. Foi feita uma primeira abordagem, através de uma ação de coleta que fica em Poranga, que eu vou mostrar mais para frente numa imagem, e uma segunda abordagem, que foi através de um estudo em um local bem próximo ao quilombo, para que a infraestrutura construída fosse pequena e não precisasse de uma longa distância, para não modificar a natureza local e ficar mais fácil para um controle de manutenção, de manejo, essas coisas. E com isso, minimizar os impactos ambientais, mudar para cada vez mais formas de energia sustentáveis com o passar do tempo e trabalhar em harmonia com o meio ambiente, que quem vai viver dia a dia são vocês, os moradores. Então, acho que nosso papel de engenheiros é levar essas formas de energia sustentáveis para que vocês possam viver tranquilamente, sem afetar nenhum ou outro, tanto vocês quanto a natureza, e isso possa cada vez mais melhorar. E se o projeto for feito e der muito certo, que é a nossa esperança, é ser replicado em outros locais pelo Brasil. Amazônia, as comunidades quilombolas espalhadas, indígena. Acho que é uma ideia de usar o quilombo como exemplo para esses desafios que enfrentamos hoje em dia. A avaliação do rio foi feita, como eu disse lá no potencial, sob duas formas. Da coleta, que é da estação de Iporã, que eu vou mostrar uma tabela que foi feita, e dessa segunda abordagem foi feita a partir de um cálculo, a partir dos comentários feitos dos moradores do nosso tour que fizemos quando visitamos o local. A partir disso foi trabalhado a escolha das turbinas, que é uma horizontal, vertical, e a partir disso foi feito um estudo na sequência das condições física e química do rio. Por quê? Não podemos escolher qualquer material para implementar no local. Pode ser que esses
materiais danifiquem com facilidade, tenham corrosão e precisem de manutenção. E a partir desse estudo, foi feito, no estudo foi feito que há presença de chumbo agrotóxico presente no rio, por causa da mina desativada, fazendas, sítios aos arredores, né, que pelo rio foi trazido pelo caminho do rio na bacia. E isso eu vou falar um pouco mais para frente. Como que eu disse antes, foi mais para a segunda abordagem, que foi, nós desenvolvemos a logística de distribuição. Porque esse local próximo vai ser melhor para manter a estrutura ok, em bom estado, sempre que a manutenção seja feita o mais rápido possível, seja fácil identificar algum problema na instalação, e acho que isso vai permitir que a eficiência de fornecimento seja alta. O desenvolvimento sustentável, nós queremos sempre trabalhar com isso ao nosso lado, que precisamos cuidar cada vez mais da natureza e ter uma qualidade de vida. E é fundamental que a energia, cada morador, cada pessoa tenha acesso. E acho que trabalhando isso junto para quilombos e tudo mais, nós temos que levar essa ideia sempre ao nosso lado. Desafios e oportunidades. Nessa parte, acho que desafio muito foi que a primeira abordagem na estação de coleta foi uma coisa que precisamos trabalhar e colocar cada vez mais estações mais acima do rio, para entender outros locais que podemos implementar em outras comunidades, vilas, para ter mais essa noção assim, se é possível ou não ali. E, e tirar esse grande problema do acesso à energia de qualidade, porque pela infraestrutura do Sistema Nacional, e não existe uma clara deficiência na falta de investimento para melhorar isso, para que é o direito de vocês terem uma infraestrutura ideal, adequada, e isso não é o que está acontecendo. E com as tecnologias novas de energia, explorar cada vez mais essas soluções, criar novas ideias, melhorar ideias que já são criadas, cada vez mais trabalhar perfeitamente com isso. E com isso, nós levando esse conhecimento para os moradores, vocês mesmos possam ter suas próprias ideias, melhorar suas ideias que ainda vão levar, para que cada vez mais a vida de vocês se torne cada vez melhor. E acho que e por vocês mesmos estar dia a dia ali, temos que ter essa visão. Quem não vai iniciar isso vai ser vocês. Então, é ideal que esse pensamento venha, sabe? Deixar uma vida tranquila e boa para vocês, ao mesmo tempo que a natureza seja preservada. Então, é uma coisa que tem que sempre ser trabalhada e vocês possam tomar suas futuras decisões, né, sobre isso. Aqui é a primeira abordagem que foi feita a partir da coleta de dados da estação de Iporanga. Essa estação, ela é a mais próxima do quilombo e ela fica ao lado, na margem do rio, na ponte, como você pode ver pela seta. E a partir dela foi coletado 3 anos de recentes que a estação tinha, os dados a cada 6 meses de vazão do rio e o nível de profundidade. Com partir disso, poderemos ter uma noção se era viável ou não a implementação, a partir de duas condições, a vazão e o nível de profundidade. Essa estação, ela fica em torno de 30 quilômetros da comunidade. Você vê que é uma distância considerável. Então, daí até o quilombo vai mudar muito o fluxo do rio, o nível de profundidade, o nível de vazão. E isso tem que ser levado em consideração. Por isso que eu falei anteriormente que tem que ser levado melhores
não é mais estações ao decorrer do rio, para ter uma noção melhor. Essa aqui é a tabela, que foi dos 3 anos, cada semestre equivale a 6 meses, e foi feito o cálculo a partir da média de cada 6 meses dos valores. A fórmula é essa aqui. Essa é a fórmula da média utilizada. Foi feito usando lá, somando todos os dados, que são milhares de dados de vazão a cada 15 minutos que a planilha tinha. A partir disso, foi dividido pela quantidade onde chegou em cada valor, tanto para a média de vazão quanto para a média do nível do rio. Feito isso, nesses 6 semestres calculados nos três anos, foi feita a média total desses 6 semestres, que resultou na média total de 188,22 metros cúbicos por segundo, e 99,87 centímetros de altura do rio, que nesse ponto acabou não atendendo o segundo critério, que era o nível de profundidade no mínimo 1,5 metro, e a partir disso não foi viável. Porém, como a partir dos comentários de que o local no tour onde olhamos não dava a pé, foi perceber que ali, junto com a minha professora Maria Cláudia, que ali podia ser implementado, já que ali teria uma altura bem considerável de profundidade. E aqui foi escolhido esse trecho do Rio Ibeira. Fica bem próximo ao quilombo, bem próximo, uma extensão muito grande e boa. Foi escolhido também esse trecho até por causa que esse trecho ele conecta essa parte inferior do rio e a superior, e onde nessa conexão desses dois lados do rio vai aumentar a força de vazão e o nível de profundidade, tornando cada vez melhor as condições primárias, iniciais de estudo. E nosso objetivo era escolher um local muito próximo para a infraestrutura ser construída em pouco espaço, com precisar de muito, não mexer tanto na natureza e ser bem controle da próprios moradores, que é um tópico que eu quero explicar mais à frente. Essa aqui é o método de cálculo, como vocês podem ver, foi um trapézio que é a melhor maneira de se calcular sobre o rio, a velocidade, a vazão, a área presente. Como que lá na parte superior do rio equivale a 97,20 metros. A altura inicial, que por ser 1,5 metro, foi o que nós usamos para o cálculo. Porém, no rio, como vocês podem ver, ela tem essa área de areiazinha aqui na parte da esquerda, e lá onde estão os 97 metros, a área de vegetação. Pensando nisso, nós escolhemos que teria um desnível de 2,5 metros, 2,25 centímetros, para que seja levado em consideração esse tamanho, esse desnível de perca de área do rio, que totalizou no fundo do rio de 92 metros e 20 centímetros. Foi feito a partir desses dados, os cálculos que eu vou mostrar mais à frente, a parte das fórmulas. Aqui podemos ver na primeira fórmula ali, que B equivale aos 97 metros, que seria a base maior do trapézio. Os 92 metros seria o B minúsculo, que seria a base menor, vezes a altura que decidimos 1,5 metro, dividido por 2, que aí nós descobrimos uma área presente na área do rio, nesse espaço aqui central do trapézio, que seria uma representação do rio. E o valor foi de 142,42 metros cúbicos. É um valor muito bom e bem expressivo do tamanho em teoria, daquele espaço.
A partir desse valor, foi feito o cálculo da velocidade, por já temos a área presente ali, como na sequência de velocidade. Esse A equivale à área calculada na equação de cima, de 142 metros cúbicos, é, é, e o Q é a área transversal, a velocidade média da vazão do rio, que, como vocês podem ver, que aqui na tabela a média total é 188,22 metros cúbicos por segundo. E a partir disso, o Q é esse valor e o A é 142,42 metros cúbicos de área, e a partir dessa forma foi calculado o valor da velocidade que resultou em 1,32 metros por segundo, que é um valor considerável e bom, que torna o cálculo muito promissor e, e ajuda melhor que esses dois valores no cálculo das contas que irei explicar. A partir dos dados anteriores da área do rio e da velocidade, foi feita a conta do potencial elétrico do rio. Qual que era, como que uma turbina, qual que seria a produção de uma única turbina nessas condições, onde P é a massa da água presente, A é a área da turbina, o espaço que ela ocuparia, por exemplo, de 1,5 m de circunferência. Se V ao cubo, ele equivale à velocidade do rio, de 1,32 metros por segundo. CP, ele é o coeficiente de potência, qual que seria a potência da turbina de produção para cada uma. E NG é o rendimento do gerador. Qual que seria a produção? Como que esse gerador conseguiria produzir? O nível de perca, pensando nisso. A partir disso, substituindo os valores, feita a multiplicação e dividindo por 2, chegamos num resultado de 812 watts por turbina. Muito expressivo e muito bom. A partir disso, usando a quarta fórmula, foi feito o cálculo onde foi, foi precisando saber qual seria a produção de energia elétrica dessa turbina em um mês equivalente. Então, esse P seria o 812 watts, calculado no potencial elétrico na terceira equação, e o T seria o tempo exigido. Esse tempo exigido ele está referente a 30 dias que estipulamos, 24 horas completas, a turbina vai ficar ligada diariamente, sem nenhum momento precisar desligar, só em manutenções, e 24 horas vezes 30 resultou em 720 horas, que é o período de 30 dias em um mês. Com isso, fizemos a multiplicação com o potencial elétrico, e resultou em 584,64 kWh por mês, que é um valor muito bom, muito por turbina ainda. Uma turbina produzir tudo isso é muito considerável. E como que querendo, pensando, visando instalar pelo menos umas, assim, 8 turbinas, para não usar muito do rio, não precisar muito espaço, deixar só um trechinho, tá ok, e deixar o restante do rio seguro para uso de vocês, canoa, o que for confortável para a vida de vocês, né? O dia a dia de vocês, e não atrapalhar os peixes, nem a vida aquática presente no rio. Aqui é um exemplo de um gerador, de uma turbina. Como vocês podem ver, ali tem um sistema de ancoragem. A partir do sistema de ancoragem, nós vamos mantermos ela fixa no fundo do rio. Com isso, podemos ter uma segurança que ela não vai cair, ter contato com o fundo do rio,
e isso vai trazer uma segurança melhor. Ah, nessas pás de rotor seria onde, a partir do fluxo do rio, ela fazer o movimento de rotação e produzir energia cinética, seria a energia do movimento. Ó, você, se você erguer o braço, está produzindo energia cinética. Seria o que o rio iria fazer com essa força nessas pás de rotor que vai acionar esse movimento de rotação e ela produzirá essa energia cinética. Através de um cubo de Rubik que conecta a pá de rotor com o eixo principal, que vai transportar essa energia cinética, vamos dizer assim, para o gerador, que aí ele sim vai produzir a energia, essa energia vai ser levada por um caminho todo de fiação adequada e instalada adequadamente até um local de distribuição e controle. Que aí, de acordo com a necessidade de vocês, vocês poderão distribuir a energia adequadamente. E assim, uma turbina vai ser controlada e manejada, né? Ademais das outras que podem ser instaladas, por exemplo, acredito anteriormente umas 8. Vai ser sim, esse vai ser meio que a função dessas turbinas. Aqui eu quero falar um pouco do impacto, acho que social. Eu acho que é a transformação da comunidade, isso vai trazer muitos bens significativos para os moradores, além das condições melhores de vida, redução dos gastos de energia, onde vocês poderão pagar ali por uma taxa ali para ter uso do sistema nacional em períodos que a produção ou o consumo seja alto demais. Então, com isso, vocês vão pagar um valorzinho ali, e esse dinheiro que vocês pagariam na conta de luz, vocês podem destinar para outras coisas, lazer, comprar suas coisas. Acho que isso ajuda muito. Acho que os benefícios também ambientais é que mudaremos muito o nosso meio de uso de energia, produzindo cada vez mais de maneira sustentável e protegendo a natureza. E com isso, cada vez mais sai- vamos sair desse uso de energias fósseis, petróleo, carvão, por exemplo. E com isso, uma coisa que eu queria falar muito é a capacitação dos moradores, vocês, capacitando para fazer a manutenção das turbinas, controlar, ter vocês mesmos fazer isso, para que não precise de empresas virem aí fazer essa manutenção e, e ter que ter um gasto com isso. Acho que essa manutenção do sistema vai ajudar muito vocês mesmos fazer, para vocês entenderem cada vez mais, ter a ciência. E com isso, vocês podem se implementar em outros lugares aí na redondeza, vocês mesmos fazer essa manutenção, a capacitação desses outros moradores. Isso pode trazer, vai trazer renda, é, caminhos futuros para faculdades, meio ambiental, engenharia, por exemplo. Acho que esse é um passo muito positivo. E como eu falei antes, né, na módulo de replicável dessas turbinas em outros locais. Por isso que eu falo, tem que ter mais estações de coleta ao decorrer do rio, ainda mais próximo do, das vias, da comunidade, que isso vai melhorar cada vez mais o estudo e ser mais confiante nos resultados. Aqui eu quero falar muito da autoeficiência, como isso vai ajudar a comunidade a não depender tanto do sistema nacional, só depende, precisar da necessidade de uso em momentos, como eu falei, da consumo ser muito alto que a produção e foi a produção ser baixa e que não atinja o consumo necessário. Aí acho que precisar do sistema nacional em condições boas vai ser necessário. E aí vocês vão poder, em momentos que a energia for produzida muito alta que o consumo, vocês podem distribuir essa energia no sistema e ganhar créditos. Aí, no momento que precisar usar a energia do sistema nacional, vocês terão os créditos que vocês irão descontar das contas e, e assim vocês pagarão ainda menos, não precisam pagar tanto. Como que eu falei na materiais?
o físico-químico do rio, esses materiais têm que ser duráveis, muito duráveis, para que a manutenção seja ao longo prazo, de 6 meses a um ano, não ser bastante tempo, ok, ou ter manutenções preventivas. Vamos fazer uma manutenção aqui para ver se está ok, para que não aconteça problema, né? E precise tirar urgentemente para fazer essa manutenção. Esses materiais têm que ser escolhidos a dedo, resistente a chumbo, agrotóxico e demais coisas que estavam no meu trabalho. Acho que esse planejamento comunitário, para quem vai fazer isso, quem vai controlar aquilo, a partir da capacitação, algo que tem que ser trabalhado bem por vocês, porque é algo que, cara, com essa ajuda, se qualquer dúvida, acho que entrar em contato vai ser muito necessário com as dúvidas de vocês e trabalhar com o desenvolvimento dessas tecnologias cada vez mais. Vocês tendo a iniciativa, nós queremos implementar isso aqui, nós podemos ver, estudar qual que seria a melhor tecnologia para levar para aí, a mais adequada, que vocês adaptem a vida de vocês, eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ser levada em consideração. E acho que é isso. E eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, falar com a minha professora, que vou estar à disposição de tirar as dúvidas de vocês.